Satoru Gojo é declarado vencedor da batalha contra Sukuna. O Rei das Maldições se encontra num estado deplorável depois de ter sido obliterado por um vazio roxo. Agora, mal podendo se curar, com Mahoraga tendo sido destruído e sem poder usar a sua amplificação de domínio, só existe uma única coisa que Sukuna pode fazer, que é usar a sua última carta na manga para tentar virar o cenário da batalha. E você vai descobrir isso hoje na análise do capítulo 235 de Jujutsu Kaisen. Olha, galera, não é querendo ser pessimista, mas meio que já sendo, mas o meu platinado em homenagem ao Satoru Gojo para essa batalha se foi completamente. Se isso é, quem sabe, um mau agouro, não sei falar a porra da palavra. Se isso é um mau agouro, aí só o tempo vai dizer, mas no fim pode ser que seja. Mas enfim, vamos então, como sempre, destrinchar parte por parte esse capítulo e explicar da forma mais simples possível. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe importante nesse vídeo. Como sempre, deixa o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. E lembra, galera, de conferir a sua inscrição no canal e de ativar o sininho. Essa batalha trouxe muita gente para esse canal, furou completamente a bolha e eu tô muito feliz com o resultado, mas só falta você, ó. Só falta você. Eu sei quem é você que ainda não se inscreveu aqui no canal e é muito importante você estar inscrito para sempre saber quando o vídeo for lançado e assim, galera, por me deixar felizaço e motivado a continuar trazendo os vídeos aqui pro canal, beleza? Vamos lá então, galera. O começo do capítulo mostra o Shikigami Agito terminando de ser completamente esmagado pelo azul do Satoru Gojo. Esse Shikigami era composto, como a gente viu, pela fusão da coruja, do cachorro, pelo visto, já que ele está presente no nome também da criatura, da serpente, do cervo e do tigre, que foi revelada ser a 10ª sombra da técnica das 10 sombras, e podemos ver isso através das listras presentes no torso desse Shikigami. Uma coisa importante a se lembrar aqui sobre a técnica das 10 sombras é que, caso uma sombra seja destruída, ela não pode mais voltar a ser invocada, mas isso não se aplica a sombras que foram fundidas, como essa que a gente viu. Ou seja, todas as sombras que teoricamente foram destruídas pelo Gojo com essa técnica do azul podem sim voltar ao campo de batalha, mas ao mesmo tempo, vale lembrar também que a invocação de um Shikigami depende da liberação de energia amaldiçoada do seu usuário. Quanto mais poderoso o Shikigami, mais energia ele precisa para ser invocado. E convenhamos, né, que considerando o estado atual do Sukuna, eu nem sei dizer se ele seria capaz de fazer um negócio como esse mais. Vemos então a reação dos dois feiticeiros a esse feito, com Satoru Gojo fazendo a maior pose ali, né, e o narrador dizendo que o seu entusiasmo estava aumentando, enquanto Sukuna sente o nervosismo pela primeira vez em mais de 1000 anos. Gojo então lança o seu terceiro flash negro em cima de Mahoraga, que é jogado para trás, abrindo espaço para o Gojo se aproximar do Sukuna. Gojo pega Sukuna pelo braço e arremessa contra o Mahoraga. Em seguida, Gojo lança um quarto flash negro, mas Mahoraga protege o Sukuna de ser atingido. Eu te protejo, meu filho, não se preocupe. E os dois são arremessados para dentro de um prédio. Então, como a gente tinha teorizado aqui, galera, e como era esperado do mais forte, Gojo foi sim capaz de encaixar 4 flashes negros seguidos, se igualando aos feitos do Itadori e do Nanami. Particularmente, né, eu acho que eu não acharia ruim, né, se ele lançasse um 5º flash negro só pra colocar o homem num patamar ainda maior do que os outros, mas ficou ali, né, só no empatezinho pra não humilhar geral tanto assim. Satoru Gojo começa a proferir uma conjuração verbal, que como sabemos é capaz de fortalecer a liberação de energia de uma técnica amaldiçoada, além de outros rituais, como dança, música e gestos de mão, como a gente viu no começo dessa batalha. Sukuna então percebe que com aquela conjuração e vendo o fluxo de energia que se formava, Satoru Gojo estava prestes a liberar o vermelho. Sukuna percebe imediatamente que aquela seria a oportunidade perfeita para o Mahoraga poder se adaptar ao vermelho, confirmando então mais uma vez que quanto mais danos diretos o Mahoraga recebe, mais rápido ele se adapta a uma técnica amaldiçoada. Mas pro desespero do rei, Satoru Gojo libera o seu vermelho inusitadamente para cima.
e Sukuna manda Mahoraga correndo, galera, ir atrás do vermelho antes que fosse tarde. A estratégia de Satoru Gojo era unir o vermelho com o azul, que continuava ativo nos céus mesmo depois de esmagar o outro Shikigami, e dessa forma tentar gerar a técnica do vazio roxo. Na página seguinte, vemos Mahoraga ultrapassando o vermelho e prestes a alcançar o azul, e podemos ver Satoru Gojo logo atrás deles. É explicado que Mahoraga foi capaz de ultrapassar o vermelho porque essa é uma técnica que só ganha velocidade depois que ela explode. E sobre a intenção do Mahoraga, a intenção dele, ao invés de receber a técnica do vermelho diretamente, mudou para tentar destruir o azul. Mahoraga já havia se adaptado ao azul, então ele poderia ser capaz de destruir o azul antes de se colidir com o vermelho, mas Satoru Gojo consegue ultrapassar Mahoraga usando a atração do azul para aumentar drasticamente a sua velocidade. O mesmo não aconteceria com Mahoraga por ele ter se tornado imune à atração gravitacional do azul, ou seja, a adaptação do Mahoraga naquele momento saiu pela culatra, fazendo com que o Gojo pudesse superar a sua velocidade. Gojo encaixa então um socão no Mahoraga, mas logo atrás estava Sukuna, que planejava usar a água do seu elefante através da execução da técnica do sangue perfurante para disparar um golpe à distância e tentar explodir o vermelho antes de alcançar o azul. Gojo mete um soco na costela do Sukuna, mas Sukuna sorri otimista, dizendo que já era tarde, mas não para o honrado. Satoru Gojo profere mais uma conjuração verbal, só que dessa vez para fortalecer a liberação de energia amaldiçoada do azul, atraindo para o azul o tiro de água que era destinado ao vermelho. Particularmente, galera, eu vou dizer para vocês que eu achei essa parte meio roubada, tipo... Tudo bem, nunca foi dito ser impossível, né, usar de conjuração verbal para fortalecer uma técnica já ativada. Só que, ao mesmo tempo, a gente viu que esse tipo de ritual serve para você externalizar uma maior quantidade de energia na hora do disparo da sua técnica. Só que nesse caso só deu a impressão de que o Gojo fortaleceu o azul via Wi-Fi, enviando mais energia amaldiçoada para o azul à distância. Satoru Gojo, então, agora com o vermelho e o azul ativados, começa a proferir uma nova conjuração verbal, dessa vez para finalmente formar o vazio roxo. E junto a isso, vemos Yuta se desculpando com Kusakabe por ousar cogitar interferir na batalha e ter duvidado do seu mestre. Mas agora não restava mais dúvidas. Satoru Gojo exerce a técnica do vazio roxo e explode Sukuna, Mahoraga e ele próprio junto numa página dupla insana. Nisso, podemos ver a roda do Dharma sendo destruída, o que significaria a destruição do Shikigami mais forte. Mas vamos entender melhor isso aqui com calma. Quando Sukuna ele enfrentou o Mahoraga lá em Shibuya, mesmo os cortes do Sukuna dilacerando o Mahoraga, o seu Dharma permaneceu intacto. Depois, quando o Mahoraga é destruído pela flecha de fogo do Sukuna, o seu Dharma ainda permaneceu intacto depois de tudo isso, dando a impressão de que aquela roda seria virtualmente indestrutível, mesmo se o Mahoraga fosse derrotado. Então por que nesse caso a roda do Dharma foi destruída? Vamos lá. Sabemos que, com exceção de Shikigamis fundidos, como a gente falou no começo desse vídeo, quando um Shikigami é destruído, ele não pode mais ser invocado, mas o seu poder é herdado por outro Shikigami. Só que se a gente parar para lembrar, o Mahoraga ele foi destruído pelo Sukuna lá em Shibuya. Então, se o Mahoraga ele foi derrotado pelo Sukuna lá em Shibuya, como é que ele ainda pôde ser invocado nessa batalha, por exemplo? E a resposta que eu daria para isso seria que o Mahoraga em Shibuya ainda não era um Shikigami domado pelo Megumi, que foi, né, quem o invocou para um ritual de dominação. Ou seja, a resposta mais plausível para isso seria que só quando um Shikigami já domado é destruído, que ele não pode mais ser invocado de novo por aquele usuário da técnica. E talvez por isso o Dharma dessa vez foi destruído também. Talvez não como um efeito direto do vazio roxo, mas sim como uma consequência pelo Mahoraga ter sido destruído por definitivo, e com isso o seu Dharma também tenha sido destruído junto. Vemos então o resultado do vazio roxo tendo destruído uma série de prédios e deixando sua marca em Shinjuku, assim como o narrador havia citado no capítulo passado. Podemos ver o rei descalço, sem o seu braço esquerdo, com o joelho estourado e precisando se apoiar para conseguir permanecer de pé.
pelo menos, né, aquela mão preciosa, aquela da Gloriosa, permaneceu intacta. Na página seguinte, vemos a explicação de Satoru Gojo para o que havia acabado de acontecer. Gojo diz que aquele roxo irrestrito não se limita a uma única direção, envolvendo até mesmo o próprio usuário, e que a diferença de dano é notável, nesse caso, né, pela conjuração verbal que foi feita na execução da técnica e conseguiu fortalecer a liberação de energia dela. Ou seja, essa foi uma técnica não muito diferente do primeiro vazio roxo que abriu essa luta, já que o Gojo também usou de conjuração verbal da primeira vez e ainda, né, foi bufado pela Utahime e no fim acabou dobrando o poder da sua técnica. A diferença mesmo aqui tá na distância, né, já que o golpe pegou a queima-roupa, o Sukuna e o Mahoraga, e o Gojo, né, também tendo se explodido junto. No fim, foi algo parecido com o que a gente imaginava, né, com o Gojo liberando mais da sua energia amaldiçoada com essa técnica, mas nada que a gente também já não tivesse visto acontecer no começo dessa batalha. Então, infelizmente, o sonho da gente ver o Gojo liberando toda a sua energia amaldiçoada de uma única só vez, sem precisar se restringir ao filtro de liberação de energia que os Seis Olhos é capaz de fornecer ao Satoru Gojo e priorizando a quantidade de liberação de energia ao invés da polidez da técnica, né? Evitar o desperdício de energia, meu amigo, pelo visto, está morto. Inclusive, pela fala do Gojo, parece que o fato dele ter sido pego pela própria energia amaldiçoada fez com que, de alguma forma, o dano no próprio Satoru Gojo fosse menor. E eu queria entender melhor esse ponto ou esperar uma tradução melhor para ver se essa frase carrega esse exato sentido, e também entender a fala do Kusakabe sobre o Gojo ter conseguido recuperar a sua técnica reversa através do uso do Flash Negro. De qualquer forma, com Satoru Gojo podendo voltar a se regenerar e Sukuna com sua regeneração enfraquecida, com danos consideráveis, sem o seu Shikigami mais poderoso e sem poder usar a sua amplificação de domínio, Kusakabe declara: a vitória é de Satoru Gojo, e dado todo o contexto da situação atual, certamente tudo aponta para a vitória do honrado. Mas vale lembrar aqui, galera, que isso não é uma frase declarada pelo narrador, por exemplo, mas sim a perspectiva de um único personagem. Então calma lá, eu sei que tá todo mundo comemorando, mas o rei permanece de pé. No capítulo passado, vimos os alunos dizerem que o Sukuna não pode usar tudo de si contra o Satoru Gojo porque ele precisa deixar uma carta na manga para usar contra os alunos, que viriam para cima dele caso o Gojo viesse a ser derrotado. E isso, obviamente, não foi levantado à toa, e sabemos que o Sukuna tem uma carta na manga que os alunos não sabem o que é, e nem a gente sabe exatamente, por sinal, que é o presente deixado pela Yorozu. Essa que foi a feiticeira que se apossou do corpo da irmã do Megumi e que era apaixonada pelo Sukuna, e antes da sua morte entregou um presente para o rei, que a gente não sabe exatamente o que seja ainda. Mas a única dica que temos é que esse presente seja algo baseado na técnica inata da Yorozu, que permitia, como a gente sabe, né, com que ela pudesse construir literalmente qualquer coisa que ela tivesse um conhecimento mais profundo do seu funcionamento. E como a Yorozu era apaixonada no Sukuna, talvez esse presente seja um novo corpo completamente renovado para o Rei das Maldições, pelo menos essa sendo, né, a hipótese mais provável e teorizada pelos fãs. E uma coisa, galera, que muita gente tá se deixando ser enganada pelo autor do mangá é o seguinte, vamos lá, se liga nessa aqui. Normalmente, numa narrativa, a gente vê o protagonista passando por uma dificuldade enorme contra o seu oponente para que a sua vitória aconteça da forma mais impactante possível. Mas o Sukuna, galera, como a gente tem visto, né, nessa batalha não foi uma muralha grande o suficiente para que a vitória do Satoru Gojo tivesse esse impacto. Na verdade, o que está acontecendo aqui é justamente o contrário. O Satoru Gojo foi quem se mostrou uma barreira quase insuperável para o Sukuna. Então pode muito bem ser que seja o próprio Sukuna quem no fim vai conseguir superar essa barreira e permanecer de pé. O Sukuna, se vendo sem opções agora, não pode mais pensar nos alunos, não pode mais pensar no depois, no futuro. Ele precisa
pensar no agora, em dar tudo de si contra o Satoru Gojo. Se essa carta na manga vai ser o suficiente para derrotar o mais forte, a gente ainda não sabe, mas a vitória moral do Satoru Gojo já foi garantida e isso não vai mudar. Como sempre, o que eu quero saber agora são as opiniões e a teoria de vocês aí nos comentários, e caso você ainda esteja meio perdido em tudo que está acontecendo, eu sempre recomendo você assistir o vídeo sobre o capítulo anterior para ir voltando um pouquinho e pegando um pouco mais de contexto de tudo que está acontecendo nessa reta final. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!